O torcedor do Ceará saiu do Maracanã com aquele gosto amargo na boca, porque a derrota pro Fluminense não foi só mais um tropeço no campeonato, foi o reflexo de um time que parece ter perdido o rumo. 1-0 no placar, gol do René, mas o resultado vai muito além do número que aparece na tela. Esse jogo escancarou problemas que já vinham se acumulando e que agora começam a pesar de verdade. A equipe engatou a terceira derrota seguida, perdeu pro Botafogo em casa, depois caiu diante do Atlético Mineiro fora e agora mais uma pancada diante do Fluminense. O problema é que, quando uma sequência dessas acontece, o impacto não é só na tabela, é também na confiança, na cabeça dos jogadores, no ambiente do grupo. A gordura que o Ceará tinha para se manter distante da zona de rebaixamento foi embora. Hoje o time olha para baixo com preocupação, porque o futebol que vem sendo apresentado não condiz com o que o torcedor esperava para essa altura da competição. E aí entra o que eu chamo de 3 verdades desse jogo, que ajudam a entender o que de fato aconteceu dentro de campo. A primeira é inevitável: a arbitragem interferiu diretamente no resultado. E antes que alguém pense que é choro, não é. O próprio árbitro reconheceu o erro, o que já diz tudo. O lance foi aquele em que o Marlon vai para a disputa com o atacante do Fluminense, a bola passa perto do braço dele, mas não encosta. Mesmo assim, o juiz, com convicção, sem nem ouvir o bandeira, marca a falta. E é exatamente dessa falta que sai o gol do René. A bola passa por todo mundo, o Pedro Raul tenta subir, o goleiro Bruno sai mal, e pronto, a bola morre no fundo da rede. Foi um erro claro e com consequência direta, porque definiu o placar do jogo. Mas o problema é que, por mais que esse erro pese, ele não pode servir de muleta. Não dá para colocar tudo na conta da arbitragem. O Ceará perdeu, sim, com interferência externa, mas também perdeu porque não jogou bem. E isso é o que mais preocupa. A arbitragem vive um momento péssimo, é verdade, todo jogo tem uma polêmica, um lance duvidoso, uma marcação questionável. Só que o time não pode se esconder atrás disso, não pode usar isso como desculpa para um desempenho tão apagado. Quando o juiz erra, o torcedor se revolta, o jogador reclama, mas depois que a bola rola de novo, é dentro de campo que o resultado tem que ser construído. E o Ceará não fez por onde. Agora, se a primeira verdade foi sobre o erro do apito, a segunda tem a ver com o que o técnico Léo Condé tentou fazer. Ele manteve quase toda a base do time anterior, mas fez uma mudança que, na teoria, parecia interessante: colocou o Lourenço no lugar do Richarlison. A ideia era dar mais presença ofensiva, mais posse de bola, mais qualidade na transição. Só que na prática não funcionou. O Ceará não conseguiu ter o controle do jogo, não teve volume, não teve intensidade. O Fluminense dominou o meio de campo, trabalhou a bola com calma, rodou de um lado para o outro, abriu espaços e fez o que quis com a posse. Enquanto isso, o Ceará parecia perdido, sem saber se marcava alto, se esperava, se pressionava ou se apenas reagia. Se você tira um jogador de marcação para colocar um cara mais leve, mais técnico, o mínimo que se espera é que o time ganhe em capacidade ofensiva. Que tenha mais chegada, que crie, que assuste o adversário, que empurre o rival para trás. Mas nada disso aconteceu. O Ceará não teve bola no pé, não teve triangulação, não teve jogada de linha de fundo. Era um time sem confiança, sem coordenação, com erros em série desde a defesa até o ataque. Marlon errando o passe, William Machado totalmente perdido, laterais muito abaixo do esperado, Fabiano e Matheus Bahia falhando em lances simples, errando cruzamentos, desperdiçando contra-ataques. Lourenço, que deveria ser o diferencial, não apareceu. Zanocelo, outro que se esperava mais, também não conseguiu se encontrar no jogo. E não é só uma questão de qualidade técnica. Às vezes, o problema é concentração, intensidade, o famoso tá ligado no jogo. O Ceará parecia desligado, sempre um segundo atrasado em cada jogada. Perdia a segunda bola, não vencia dividida, errava na saída de jogo e entregava de bandeja o domínio pro Fluminense. Mesmo quando Condé mexeu, as coisas não melhoraram. Ele tentou mudar o meio, colocou o Richarlison de volta, trocou o Vina pelo Mugni, e o time continuou inoperante.
Nenhum jogador conseguiu fazer o Ceará respirar, nenhum conseguiu mudar o ritmo da partida. E aí fica evidente que a ideia até podia ter sido boa, mas a execução foi completamente falha. Durante boa parte do jogo, o Ceará sequer conseguiu prender a bola no ataque. O Pedro Raul ficou isolado, sem receber uma bola decente. E quando ele foi substituído, o Pedro Henrique entrou, mas a bola continuou sem chegar. Ou seja, o problema não era o centroavante, era a falta de construção. A bola não passava pelo meio, não chegava trabalhada. O que se via era chutão, lançamento forçado, tentativa de ligação direta que raramente dava certo. Quando o time perde essa capacidade de trocar passes e construir com calma, tudo fica mais difícil. E foi o que aconteceu. E tem outro ponto que chama atenção: o Ceará foi completamente inofensivo. Se a gente for tentar lembrar uma jogada perigosa, uma defesa difícil do Fábio, um chute que passou raspando, não tem. Não houve uma grande chance. Teve a falta do Vina no primeiro tempo, a cobrança do Mugni no segundo, e talvez uma tentativa do Zanocelo que desviou e assustou um pouco. Mas é pouco, muito pouco para um time que precisa reagir. O Ceará foi inexpressivo do começo ao fim, principalmente no segundo tempo, quando precisava reagir e simplesmente não reagiu. Condé até tentou dar novo fôlego, mexeu onde dava, mas nada surtiu efeito. O time não tinha saída, não tinha infiltração, não tinha jogo pelos lados. Fernandinho, Pedro Raul, Pedro Henrique, Ailon, Galeano, Vina, Mugni, ninguém conseguiu ser protagonista. O Ceará foi um time que viveu de lampejos que não chegaram a existir. Faltou coordenação, faltou criatividade, faltou a entrega. E quando falta tudo isso ao mesmo tempo, a derrota é apenas consequência. É por isso que não dá para colocar a culpa só na arbitragem, mesmo reconhecendo que o erro existiu e foi determinante. Porque um time que quer vencer fora de casa precisa mostrar algo mais. Precisa competir, brigar, se impor. E o Ceará não fez nada disso. Foi dominado o tempo todo, teve dificuldades para sair jogando, se atrapalhou nas próprias decisões e foi completamente engolido pelo Fluminense. O mais preocupante de tudo é que essa sequência negativa começa a abalar a confiança. Já são 3 derrotas consecutivas, 3 jogos sem marcar um gol sequer, e um desempenho cada vez mais irregular. O torcedor olha e não vê evolução, não vê padrão de jogo, não vê vontade. O time parece se arrastar, sem intensidade, sem reação, e isso é perigoso. Não só pelo risco na tabela, mas pelo aspecto psicológico. Quando a confiança vai embora, até o básico começa a dar errado. E o alerta agora é enorme. Porque se nada mudar, a pressão vai crescer. O Ceará vai ter pela frente adversários pesados, e o momento pede respostas rápidas. Mais do que um ajuste tático, o time precisa de atitude. Precisa entrar em campo sabendo o que quer, com fome de jogo, com sangue nos olhos. Porque se continuar desse jeito, com esse ritmo sonolento e esse desempenho sem brilho, a luta lá embaixo vai ficar cada vez mais real. O jogo contra o Fluminense deixou claro que há algo desconectado. A estratégia não conversa com a execução, o plano não vira realidade dentro de campo. Condé tenta ajustar, muda a peça, muda posicionamento, mas o time não responde. É como se existisse um descompasso entre a ideia e o que acontece na prática. E enquanto isso persistir, o Ceará vai continuar patinando. O torcedor está cansado de ver o time ser coadjuvante, de ver atuações tão apáticas. Quer ver um Ceará competitivo, que imponha respeito, que lute até o fim. O problema é que, do jeito que foi contra o Fluminense, faltou tudo. Faltou coragem, faltou criatividade, faltou energia. E quando um time entra em campo sem esses ingredientes, o resultado não poderia ser outro. O que mais chama atenção nesse momento é como o Ceará parece ter perdido completamente o fio da meada dentro do campeonato. A sensação é de que o time não sabe mais o que quer em campo. A proposta até existe, a tentativa de manter posse de bola, de sair jogando com paciência, de tentar envolver o adversário, mas na prática o que se vê é uma equipe sem convicção, presa entre ideias que não se completam. Contra o Fluminense, isso ficou escancarado.
O time oscilava entre querer jogar de forma mais propositiva e se contentar em se defender, e acabou não fazendo nem uma coisa nem outra. É como se cada jogador tivesse uma leitura diferente do que o técnico pedia. Quando um subia para pressionar, o outro recuava. Quando o meio tentava construir, a defesa se desorganizava. E o resultado disso foi um Ceará vulnerável e desarticulado, incapaz de reagir ao domínio adversário. A torcida, que sempre foi paciente e empurrava o time mesmo nos piores momentos, agora começa a perder a confiança. O clima é de desânimo, porque a cada jogo parece que o time regride um pouco mais. O Ceará não consegue se impor nem mesmo em casa e fora o desempenho é ainda mais preocupante. Essa falta de identidade é o que mais pesa. Um time pode até perder, mas precisa mostrar algo, algum sinal de evolução, de entendimento coletivo, e isso não tem aparecido. A bola parece queimar no pé dos jogadores, os passes são precipitados, as jogadas morrem antes de nascer. Quando o time tenta sair com toques curtos, acaba errando no meio e entregando o contra-ataque. Quando apela para o lançamento, a bola não encontra ninguém. É um roteiro repetido que o torcedor já conhece de cor. E é difícil entender como um elenco que tem peças experientes, jogadores rodados e um técnico com boas ideias não consegue fazer o básico. Falta aproximação, falta triangulação, falta aquele toque rápido que quebra linhas e muda o ritmo do jogo. A impressão é de que todo mundo joga no automático, sem acreditar muito no que está fazendo. O Ceará não tem agressividade, não tem ousadia. O adversário percebe isso e joga confortável, sabendo que dificilmente será pressionado. Foi exatamente o que o Fluminense fez, controlou o jogo no ritmo que quis, manteve a posse, rodou a bola e esperou o erro. E o erro veio, como sempre tem vindo. O Ceará vive hoje um momento de fragilidade emocional que afeta diretamente o rendimento dentro de campo. Quando toma um gol, o time desaba. Não há poder de reação. É como se cada derrota recente tivesse deixado uma cicatriz, e agora o elenco carrega esse peso psicológico. O medo de errar é tão grande que ninguém tenta nada diferente. Ninguém arrisca um drible, um passe em profundidade, uma jogada individual. Tudo é previsível, engessado, burocrático. E o futebol, quando perde a espontaneidade, se torna pesado e sem brilho. O torcedor sente que o time está jogando sem alma. E talvez o maior desafio do Léo Condé nesse momento seja resgatar o espírito competitivo. Mais do que mexer em tática, ele precisa fazer o elenco voltar a acreditar. Porque se o jogador não acredita, se ele entra em campo já com o pensamento de que vai sofrer, de que não vai conseguir criar, o jogo já começa perdido. O Ceará parece ter desaprendido a competir. Falta intensidade, falta aquele instinto de brigar pela segunda bola, de pressionar o adversário, de buscar o gol com fome. Não dá para jogar o campeonato inteiro só esperando o erro do outro lado. Outro problema grave é a falta de sintonia entre os setores. A defesa não confia no meio, o meio não conecta com o ataque fica isolado, sem participação. O Pedro Raul, que é um centroavante de área, vive de bolas que nunca chegam. Quando ele sai para buscar jogo, o time perde referência dentro da área. Quando ele fica lá na frente esperando, a bola não vem. E isso se repete com todos os atacantes que entram. O problema é estrutural, de organização ofensiva, de movimentação sem bola. O Ceará não tem padrão de ataque. Quando tenta criar, faz de forma lenta, previsível e fácil de ser marcada. No jogo contra o Fluminense, o time não finalizou com perigo nenhuma vez. É inacreditável como uma equipe pode jogar quase 100 minutos e não obrigar o goleiro adversário a fazer uma defesa difícil. Isso mostra o tamanho da limitação atual. O Ceará não consegue transformar posse em produtividade. Fica girando a bola sem objetividade, e quando chega perto da área, falta decisão. Ninguém assume a responsabilidade de definir. A bola volta, o lance morre, e o torcedor se desespera. Esse tipo de comportamento mostra que o time perdeu confiança na própria capacidade. E o que agrava ainda mais é a queda de rendimento individual. Jogadores que começaram o ano bem, hoje estão irreconhecíveis. O próprio William Machado, que era uma das referências, fez uma partida desastrosa. Marlon,
que normalmente é regular, também falhou em momentos decisivos. Os laterais vivem uma fase ruim, sem força ofensiva e vulneráveis na marcação. No meio, Lourenço e Zanocelo foram nulos, e os reservas que entraram pouco acrescentaram. É como se o time todo tivesse entrado em uma espiral negativa, onde nada funciona e ninguém consegue mudar o curso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro amanheceu em choque com a notícia de que o STJD decidiu cancelar o jogo entre Fluminense e Ceará, uma partida que havia sido disputada recentemente e que agora se vê envolta em uma nuvem de polêmica e especulações. A decisão do tribunal gerou um verdadeiro burburinho entre torcedores, dirigentes e comentaristas, que tentam entender os motivos e imaginar as consequências desse movimento incomum. Nos bastidores, circulam versões diversas. Há quem diga que a suspensão da partida está relacionada a supostas irregularidades na escalação de jogadores, enquanto outros levantam suspeitas de problemas na arbitragem que poderiam ter interferido diretamente no andamento da partida. O Fluminense, time carioca conhecido por sua torcida apaixonada, já começa a sentir os efeitos dessa decisão fora das quatro linhas. Rumores apontam que dirigentes do clube estariam mobilizando advogados e buscando todos os meios possíveis para reverter a medida, argumentando que a partida foi realizada dentro das regras previstas e que o cancelamento poderia gerar um precedente perigoso para o campeonato. Do outro lado, o Ceará, que atravessa uma fase delicada na temporada, mantém uma postura mais cautelosa, mas não esconde a insatisfação com a situação, temendo que a indefinição sobre pontos e classificação acabe impactando diretamente suas chances na competição. Entre torcedores, a reação é explosiva. Nas redes sociais, proliferam memes, críticas ácidas e teorias conspiratórias sobre influências externas na decisão do STJD. Alguns acreditam em uma manobra política nos bastidores do futebol brasileiro, enquanto outros simplesmente veem o episódio como mais um capítulo da eterna tensão entre clubes do Sudeste e do Nordeste. Jornalistas esportivos e comentaristas de rádio não param de debater o assunto, especulando sobre os possíveis impactos no calendário e nas próximas rodadas do campeonato. Embora oficialmente o tribunal não tenha detalhado todos os fundamentos da decisão, a polêmica já começou a se espalhar por todos os cantos do país, alimentando debates acalorados em bares, redes sociais e programas esportivos. Entre rumores de recurso, protestos de torcedores e expectativa de desdobramentos jurídicos, uma coisa é certa, a notícia de que Fluminense e Ceará tiveram sua partida cancelada pelo STJD não deve sair dos holofotes tão cedo. E no meio de toda essa confusão, o futebol segue provocando paixões, tensão e, acima de tudo, um interminável jogo de rumores que parece não ter fim. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.